Então, vamos lá. Boa noite novamente. Boa noite, professora Cecília. Boa noite a todos os estudantes. Espero que vocês estejam bem. E vamos lá, né? Só para a gente se situar, a nossa disciplina de linguagem de programação 1, que a gente vai começar de fato, né? A nossa primeira aula já vendo os detalhes da linguagem, hoje, né? A aula anterior foi só uma apresentação. No entanto, vocês já tiveram, eu acredito que 2 aulas já de APO, com o professor Rafael e a professora Zadi. Então, acho que vocês já estão tinindo nos algoritmos já, né? Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje, então, né? Qual que é o nosso roteiro de hoje? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que vem a ser os algoritmos, porque é a base da nossa disciplina, tudo bem? Apesar de a gente estar trabalhando com a linguagem C, uma linguagem específica, nós trabalhamos sempre em cima de algoritmos, ou seja, resoluções de problemas bem delimitados ali. E a gente já começa a ver um pouquinho também da estrutura da linguagem C, como que a gente começa nosso primeiro programa, mostrar para vocês também um ambiente de desenvolvimento que nós vamos utilizar, que é o CodeBlocks. No entanto, se alguém tiver alguma preferência para qualquer outro ambiente de desenvolvimento, não tem problema nenhum, tudo bem? A linguagem continua a mesma. Então, vamos conversar um pouquinho. Olha só, antes de a gente começar de fato a programar, né, sentar e começar a programar em C, a gente precisa ter um entendimento claro do que vem a ser um algoritmo. Então, a gente colocou aqui para vocês algumas definições e a gente já conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, uma primeira definição de algoritmo. É uma sequência de instruções organizadas de forma lógica para a execução de uma função ou tarefa. Nessa primeira frase aqui, pessoal, a gente já pode tirar algumas informações importantes, né? Primeiro que nós temos aqui, que é uma sequência de instruções, e a gente precisa entender, então, o que vem a ser essas instruções. Nada mais são do que ações que a gente define dentro do nosso programa para serem executadas. Tudo bem? Além disso, uma segunda característica é que essas instruções não são colocadas de forma aleatória. Elas são organizadas de uma forma lógica. E essa lógica, a gente vai ver que está ligado muito de perto, né? Está intimamente ligado com o problema que a gente quer resolver. Ok? E tudo isso, então, a gente tem instruções organizadas de forma lógica e tudo isso para resolver alguma coisa, ou seja, para a gente executar uma função ou uma tarefa. Em outras palavras, para a gente resolver algum problema. Ok? Uma outra definição também sobre algoritmos. Os nossos algoritmos são um conjunto finito de instruções, ó, a palavrinha aqui de novo, né? Bem determinadas. A gente vai ver que não é o suficiente a gente só conhecer quais são as instruções que nós temos dentro da linguagem, ou seja, quais são as codificações que a gente pode utilizar. Mas eu preciso definir um algoritmo estruturado de forma lógica, que tenha um número finito de instruções, ou seja, eu tenho um código finito e essas minhas instruções precisam ser bem determinadas, ou seja, precisa de fato resolver alguma coisa, executar alguma funcionalidade, ok? E uma terceira definição de algoritmos, que é dada por um autor famoso até sobre algoritmos, né, que é o Forbelloni, que ele diz que o algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Tudo bem? Então, nós temos instruções, organização lógica, número finito de instruções e, de uma forma mais básica, né, uma sequência de passos para a gente atingir um objetivo. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Considerando essa nossa descrição do que vem a ser um algoritmo, vocês conseguem me dar algum exemplo, me citar algum exemplo de algoritmo? Não precisa ser um algoritmo necessariamente definido na área da programação. Algum exemplo? Vocês conseguem associar com alguma coisa? Início, fazer pipoca, ligar o carro, isso mesmo, Patrícia. Se a gente for pensar de uma forma assim bem abstrata, né, e muito geral,
a gente começa a perceber que os algoritmos, mesmo sem a gente perceber, eles estão dentro das nossas vidas. Tudo que a gente vai fazer, a gente segue um algoritmo. Alguns algoritmos podem ser seguidos de uma forma diferente, né? Eu posso, por exemplo, o processo de a Patrícia ligar o carro pode ser um pouquinho diferente da forma como eu chego no mesmo objetivo. Ou seja, que eu chego no mesmo fim, eu chego no mesmo objetivo, no mesmo fim, mas pode ser de uma forma diferente. No entanto, e daí vem até essa questão de estrutura, essa organização lógica, algumas coisas são dependentes. Por exemplo, né, vou pegar o seu exemplo, Patrícia, fazer uma pipoca. Vou considerar aqui que eu vou fazer uma pipoca de panela mesmo. O que eu preciso fazer, né, para fazer minha pipoca? Vou pegar uma panela, vou fazer minha pipoca com manteiga. Vou colocar manteiga na panela, vou colocar um milho de pipoca e vou esperar. Eu vou ter minha pipoca estourada no final? O que vocês acham? Só com essa sequência de passos. Peguei uma panela, coloquei dentro da panela um pouquinho de manteiga, depois eu coloquei o milho e estou esperando. Eu vou chegar nesse meu objetivo, que é ter minha pipoca pronta? O que vocês acham? O que está faltando, Guilherme? Simone? Está faltando ligar o fogo? Exatamente. Então vocês percebem que tem algumas coisas que são dependentes. Eu poderia então agora, considerando que eu vou ter mesmo a minha pipoca pronta, ligar o fogo, depois pegar a panela, depois colocar a manteiga, depois colocar o milho, tampar também, né, é importante, e eu tenho a minha pipoca pronta. Ou eu poderia fazer diferente. Ao invés de ligar o fogo primeiro, eu poderia pegar a panela primeiro. Então, tem alguns passos que eu posso ainda mudar a ordem, que no final eu chego ainda no meu objetivo. Eu tenho a minha pipoca pronta. No entanto, tem algumas que não adianta, aí são dependentes. Eu não posso, por exemplo, colocar a manteiga sem pegar primeiro a panela. Ou colocar o milho, vou colocar onde, né? Eu preciso, então, definir, ter bem definido qual que é a sequência que tem uma estruturação, tem uma ligação lógica. Exatamente, Simone. Eu poderia ter ainda minha pipoca pronta considerando uma pipoca de micro-ondas. Só que olha só, os dados, na verdade, os insumos que eu preciso são diferentes aqui. Porque se eu tentar só colocar a pipoca, o milho mesmo de pipoca no micro-ondas e ligar o micro-ondas, provavelmente vai dar pepino, né? Eu preciso de uma pipoca própria para isso, colocar o tempo certo e esperar estourar. Exatamente, Gustavo. Então, tô vendo que vocês já estão espertos nisso já. A gente tem uma relação entre as ações que a gente precisa seguir numa forma de sequência de passos para conseguir chegar, então, no nosso objetivo. Quando a gente pensa em algoritmos computacionais, é praticamente a mesma coisa. Qual que é a diferença? A diferença é que eu preciso considerar alguns detalhes. Os dados vão ser... eu preciso obter os dados de alguma forma. Geralmente, a forma de obter esses dados é através de uma interação com o usuário, através do teclado, por exemplo, ou através do mouse. São formas de eu pegar os dados do mundo real e tentar representar esses dados de uma forma computacional, de uma forma digital. Tudo bem? A gente já vai ver isso também, que daí começa a entrar nos conceitos de armazenamento de dados, que a gente começa a utilizar variáveis. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me parem e a gente vai conversando. Ok? Então, ainda falando sobre algoritmos, né? No final das contas, a gente vai falar sobre algoritmos até o final do semestre. Eles são utilizados, empregados para resolver problemas específicos. Essa questão de problemas específicos é muito importante também. Antes de a gente sentar para tentar organizar de forma lógica as nossas instruções, eu preciso, antes de qualquer coisa, saber o problema que eu quero resolver. Como no caso da pipoca. Eu preciso saber que no final eu quero a pipoca pronta. Se eu não entender bem isso, a gente vai ficar girando ao léu, vai ficar no limbo
e a gente não sabe o que está fazendo. Então, preciso, antes de qualquer coisa, entender o problema. Tudo bem? Os nossos algoritmos, a gente vai ver que eles podem ser bastante complexos. E isso depende da quantidade de casos que eu tenho para ser tratado dentro dele. Qual é uma forma facilitada, né, uma forma de simplificar o nosso problema? Nós podemos ir dividindo ele em partes menores. Então, a gente faz uma parte, verifica se está correto. A partir daquilo, dá para eu dar mais um pulinho, né? Ir para a próxima fase? A gente implementa. E continua nesse processo. Codifica um pouquinho, verifica se funciona, começa a complementar, né? A pegar outros casos desse problema maior e assim a gente vai caminhando. Ok? Podem apresentar também uma complexidade menor ou maior. Novamente, isso está ligado com o problema que a gente quer resolver. E além disso, os nossos algoritmos eles podem ser representados de formas diferentes. Algumas dessas formas, nós temos os fluxogramas, que vocês vão ver bastante em APO, que são uma forma de representar os nossos algoritmos utilizando formas gráficas. Então, nós temos alguns componentes, alguns elementos gráficos que já tem, né, já pela forma dele, já indica se é uma leitura de dado, se é uma apresentação de mensagem para o usuário, se é uma manipulação de dado, armazenamento, verificação e assim por diante. Além disso, uma outra forma que vocês vão ver também em APO, a gente pode representar os nossos algoritmos de forma textual ou em linguagem natural, tudo bem? Nosso Portugal, né? Ou ainda, sem considerar o Portugal, o que a gente acabou de fazer aqui, essa descrição de passos para fazer a nossa pipoca, nós acabamos de descrever um algoritmo de forma textual ou em linguagem natural, que no nosso caso, utilizando a nossa língua, que é o português, e a gente foi falando, olha, primeiro eu preciso ligar o fogo, qual que é o próximo passo? Preciso pegar uma panela. E o próximo passo? Colocar a minha manteiga. E o próximo passo? Coloco o milho. Próximo passo? Tampa a panela. Na verdade, dá uma mexidinha ali, né? Senão ela vai ficar esquisita. Tudo bem? E, por fim, nós podemos também escolher uma linguagem específica de programação e utilizar essa linguagem para, então, estruturar os nossos algoritmos, que é o que a gente vai fazer aqui, e a linguagem específica vai ser a linguagem C. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem. Obrigada, Guilherme. Patrícia, maravilha. Bem, então, vocês já estão, né, muito assim ambientados com relação ao que vem a ser um algoritmo. Daí agora vem a questão de, beleza, Joyce, você está falando para mim que é muito simples, que dá para a gente estruturar, então, o nosso algoritmo de qualquer forma, mas em LP1 a gente vai utilizar C. E o que vem a ser nessa linguagem em C? Eu não sei se todos vocês já tiveram algum contato com alguma linguagem de programação, mas se vocês utilizaram, por exemplo, algumas funçõezinhas no Excel, por exemplo, vocês estavam utilizando uma linguagem. É uma linguagem própria do Excel. Tem as nossas funçõezinhas lá, que a gente pode selecionar células e tal. E aqui na linguagem C, não é diferente. Nós temos um conjunto de funções que a própria linguagem já oferece para a gente. E o que vem a ser essas funções? São palavrinhas reservadas que, quando eu utilizo, eu sei que ela vai fazer alguma operação, executa alguma coisa. Tudo bem? Então, dentro da linguagem C, como em outras linguagens também, nós temos comandos específicos e nós temos também na linguagem uma sintaxe definida. Ou seja, eu preciso saber como que eu faço declaração de variável, como que eu faço para ler dados, como que eu faço para escrever mensagem. Então, tem uma estruturação básica que ela utiliza. O ponto e vírgula também, que vocês vão ver que de início a gente esquece, depois cria o hábito. Esses comandos, na linguagem C, elas são definidas dentro de bibliotecas, nós chamamos de bibliotecas. E o que vem a ser as nossas bibliotecas? Bibliotecas é um arquivo de texto mesmo, da linguagem, onde dentro dele eu tenho a especificação das minhas funções. Ou seja, é como se eu tivesse um dicionário.
dizendo que toda vez que aparecer uma palavrinha, uma certa palavrinha escrita daquele jeitinho, uma função vai ser executada. A gente vai ver isso, por exemplo, printf, que é a função de apresentar dados na tela. Toda vez que essa palavra aparece, a linguagem já reconhece que, quando o programa for executado, ele precisa apresentar alguma coisa na tela. Tudo bem? A gente vai ver várias funções definidas dentro da nossa linguagem em si. Além dessas bibliotecas que já existem, a gente pode também criar as nossas próprias bibliotecas. Por exemplo, se eu tenho, dentro de um contexto, né, de aplicação, de um problema que eu quero resolver, algumas funções específicas, ou seja, eu quero fazer algumas funcionalidades, algumas ações específicas, eu posso criar a minha própria biblioteca com um conjunto de funções que vão funcionar caso eu tenha aquela biblioteca dentro do meu sistema de arquivos do programa. Ok? Um detalhe sobre a linguagem C. Ela é uma linguagem estruturada e de alto nível. Aí aqui pode ficar até assim meio interrogação, né? O que vem a ser essa linguagem estruturada e, além disso, de alto nível? Primeiro, com relação à linguagem estruturada, vocês vão ver no decorrer do semestre de vocês que existem várias formas de a gente estruturar um programa. Ou seja, tem várias formas de eu organizar a codificação do meu programa. A linguagem C é uma linguagem estruturada porque, geralmente, a gente trabalha com um único arquivo e nós podemos utilizar dentro desse único arquivo várias estruturas. Estruturas de dados, funções definidas pelo próprio programador, no caso a gente. Nós temos a função principal que a gente já vai ver. Então, eu tenho várias estruturas que dentro desse mesmo programa funcionam em conjunto para resolver algum problema, ok? E é de alto nível porque, pessoal, graças a Deus, né, que é de alto nível. A gente não precisa ficar se preocupando com, por exemplo, onde que o dado vai ficar na memória. Não, eu trabalho no alto nível. Eu dou um nome aleatório, né? A gente vai ver que essa aleatoriedade não é tão aleatória assim, para minha variável. E toda vez que eu quiser colocar alguma coisa nesse local de memória, ou pegar aquele dado que está lá, eu chamo por um nome, ao invés de ficar preocupado com a localização exata da memória, onde aquele dado está armazenado. E por fim, nós temos que todos os arquivos de um programa construído em linguagem C, ele tem a extensão .c. Até intuitivo, né? Linguagem C.c. Ok? Depois, se vocês tiverem curiosidade, acessem esse link, que é um videozinho mostrando para vocês alguns exemplos de aplicações considerando a construção em linguagem C. Tudo bem? Deixa eu só fechar o WhatsApp, porque ele começou a apitar aqui, perdão. E vamos lá, né? Ainda sobre a linguagem C. Pessoal, a gente já vai para a parte prática já, tá bem? Só para a gente dar uma introdução com relação à linguagem para vocês, né? Essa nossa linguagem, vocês vão ver também no decorrer do semestre de vocês, que linguagem C, em relação a recursos visuais, recursos até mesmo de representação de vários dados em conjunto, ela é um pouco limitada. É uma linguagem antiga, mas ela ainda é bastante utilizada. Por quê? A linguagem C é muito leve. Apesar de ela ser uma linguagem de alto nível, de a gente, enquanto programador, não precisar ficar preocupando ainda com relação de hardware, mesmo assim ela trabalha numa camada que fica muito próxima do hardware e por isso ela é muito leve. Tudo bem? Então, para isso, nós podemos utilizar essa linguagem para controle de máquinas. A gente pode também alterar núcleos de sistema operacional, por exemplo, quando a gente trabalha com versões gratuitas, né? O Linux, por exemplo, a gente pode mexer ali no centro do sistema operacional. Tudo bem? A gente pode utilizar a linguagem também para sistemas embarcados, nas nossas geladeiras, tudo que está inteligente, né, pessoal? Fogão, geladeira, micro-ondas. É uma boa linguagem também para fazer essa programação, porque precisa ser rápido, né? E sistemas de tempo real, também pela mesma característica, por ser muito rápido.
Então, extremamente rápido. E além disso, apesar de ter algumas restrições, vocês vão ver que a janelinha de interação com o usuário não é muito amigável, né? É meio esquisitinho até, assim, que é tudo textual. Mas mesmo assim ela possibilita, ela oferece pra gente um conjunto de bibliotecas que a gente nem precisa se preocupar com a definição daquelas funções, já está pronto para a gente utilizar. Bem, e aqui, se vocês derem uma olhadinha, é uma estrutura básica de um programa em C. Mas eu não vou ficar nos slides, não. Eu vou carregar aqui o Code Blocks para vocês darem uma olhadinha, porque vocês vão trabalhar com ele, né? Tá aparecendo para vocês a tela inicial do Code Blocks? Se vocês puderem só confirmar, maravilha, obrigada. Muito obrigada. Então, olha só, para quem já instalou o Code Blocks, se vocês abriram, né, esse compilador, a gente chama de compilador, esse programa que é capaz de reconhecer o código de uma linguagem e traduzir em alguma execução. Tudo bem? Então, nós temos aqui o ambiente do compilador, do ambiente de desenvolvimento do Code Blocks. E aí, quando a gente nunca mexeu, a gente vê esse tanto de botão e fica perdido, né? Vamos por parte. Olha só, pessoal, pode ser que eu demore um pouquinho só para ver o chat, porque eu vou para a tela do Code Blocks, mas eu vou dando uma olhadinha. Tudo bem? Podem e, por favor, façam perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no Code Blocks. Olha só, quando vocês abrem pela primeira vez o Code Blocks, é essa carinha dele. Tem uma abinha aqui, né, que é a apresentação do Code Blocks, e eu já vou fechar ela. Fechei. Tudo bem? E vamos ver o que a gente vai realmente utilizar aqui. A primeira coisa que a gente precisa identificar, né, a forma como eu faço é, como que eu faço para começar a programar em C utilizando o ambiente do Code Blocks? A primeira coisa que eu preciso fazer é criar um arquivo para o meu código-fonte. Tudo bem? Ou seja, um arquivo para eu começar a codificar. Como que eu faço isso? Tem duas formas diferentes. Eu posso vir aqui, nesse íconezinho, que é uma folhinha em branco com um maisinho amarelo, e clicar aqui. E ele já apresenta para mim, olha, eu acho que vocês não estão vendo. Deixa eu só ver, confirmar com vocês. Apresentou para vocês, quando eu cliquei ali, não apareceu, né, o menuzinho de opção. Vocês conseguiram ver ou não apareceu? Não. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a minha tela mesmo. A janela toda. Eu já vou mudar para o Code Blocks, aí vocês vão ver. Qual a diferença entre montador, compilador e interpretador? Montador, geralmente, Luiz Lessa, né? É geralmente para imagem, por exemplo, de arquivos, né, ISO. Ele monta como se fosse uma partição diferente que você consegue acessar. Compilador e interpretador é muito parecido. A diferença entre os dois é no tipo de linguagem que você utiliza. Tem linguagens que são compiladas e tem linguagens que são interpretadas. Por exemplo, C é uma linguagem compilada. O que ela faz? Ela pega o seu código, traduz e gera para você já um executável. Em linguagens interpretadas, ela faz o seguinte, na verdade tem dois processos diferentes. Primeiro, ela monta um conjunto de bits que vai ser, a partir dele, que vai gerar a parte de execução, que seria, tem 3 arquivos, né? O código-fonte, a partir dele ele interpreta para um conjunto de bits, um outro arquivo, e a partir disso ele cria executável. Tudo bem? Então, tem aqui compilador e interpretador. Deu para entender a diferença? Tá. Jorge, não seria interessante mostrar no tutorial? Deixa eu perguntar, vocês tentaram fazer a instalação do Code Blocks? Professora, licença. Claro, Letícia, pode falar, por favor. É que esse negócio da instalação eu ia perguntar justamente porque, por exemplo, o meu sistema ele é o Windows e tem várias opções de Windows e, além disso, 2 fontes de download. Aí, por exemplo, você usou esse FOSS
HUB ou esse SourceForge? Assim como Em relação à fonte, Letícia, não tem muita diferença, mas realmente tem um arquivo específico que vocês precisam pegar para já vir com o compilador. Eu vou fazer o seguinte, eu acredito que a maioria de vocês esteja utilizando o Windows, né? Tem alguém que não esteja utilizando o Windows? Eu tô no Linux aqui. Deixa eu pedir então um favor para vocês. No Linux Miner ainda dá, eu acho que até para fazer pelo prompt mesmo, por linha de comando, ele já instala. Eu tive uma certa dificuldade, sou nova nesse mundo de Linux também, de instalar o compilador dele mesmo, que é o GCC, mas aí depois eu fiz o teste e deu certo. Eu vou fazer o seguinte, já que vocês estão com algumas dúvidas em relação a isso. Eu posso fazer um vídeo, na verdade eu acho que tem um vídeo até do professor Rafael com relação à instalação do CodeBlocks. Mas se não tiver, eu vou ficar devendo isso para vocês agora. Então vou ter que pelo menos mudar, fazer um reboot aqui da minha máquina, vai demorar um pouquinho. Eu gravo um vídeo mostrando para vocês o arquivo e a instalação. Pode ser? Tá bem. Terminando a aula, eu já faço isso já e coloco para vocês o link de acesso no Moodle mesmo. Tá bem? E, Maina, você conseguiu instalar no Linux sem problema? Ah, tá, mas então você tem o compilador para C também. Não, se você já está utilizando o Visual Code, não tem problema não. Em relação ao o ambiente de programação mesmo, pessoal, vocês podem ficar livres para a escolha de vocês. Caso vocês já estejam acostumados, não tem problema não. Luiz, realmente tem uma escolha específica ali que tem que ser, senão você instala só o ambiente do CodeBlocks e quando você coloca qualquer programa para rodar, ele começa a dar que não consegue compilar. Mas eu faço isso para vocês, me comprometo. Depois da aula, eu já faço isso e coloco para vocês. Tudo bem? E só lembrando, caso alguém tenha algum problema em relação a computador que esteja assim um pouco, não muito bom de recursos, existem outras possibilidades, até mesmo compiladores online que vocês podem utilizar. Não muda em nada em relação à linguagem, só o ambiente que vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Tudo bem? Mas já gravo para vocês logo depois da nossa aula. Vou até anotar aqui, gente, porque minha cabeça tá um horror hoje. CodeBlocks. Caso alguém esteja queira utilizar algum outro compilador esteja com problema, aí vocês me avisam também que a gente faz nesse esquema. Gravo um videozinho rapidinho para vocês darem uma olhadinha como que é a instalação. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Posso trocar de tela para o CodeBlocks para mostrar para vocês? Maravilha. Então eu vou mudar aqui, já volto para dar uma olhada então no chat. Então olha só, pessoal, deixa eu fazer de novo aqui. Não quero salvar não. Esse é o nosso ambiente de desenvolvimento do CodeBlocks. Então novamente, se a gente vai começar a programar alguma coisa, nós precisamos então criar o nosso arquivo de codificação. Como já tinha falado para vocês, existem duas formas diferentes para eu fazer isso. Quais são elas? A primeira, que eu acho que é mais fácil, daí vocês ficam livres também. Esse primeiro íconezinho aqui, que é uma folhinha em branca com um maisinho, quando eu posiciono até o mouse em cima dele, ele já coloca para mim, olha, new file, ou seja, um novo arquivo. Vou clicar nele e ele já mostra para mim, olha, o que você quer, o que de novo você quer, né? Por enquanto, nós vamos trabalhar com o empty file, ou seja, eu quero criar um novo arquivo vazio. Vou clicar aqui, ele já abre para mim uma nova abinha no CodeBlocks
E se vocês perceberem, já tem até um númerozinho 1 aqui e tá o cursor piscando. A gente vai digitar tudo aqui. Tudo bem? Uma outra forma de criar esse meu arquivo vazio seria vindo aqui também nas minhas opções. File, New, e eu tenho de novo aqui, Empty File. Ou ainda Shift Ctrl N, né? Tem um atalho. Ele vai abrindo. Conforme a gente vai criando novos arquivos de codificação, ou ainda, se eu quiser buscar algum que já exista, que eu posso vir aqui tanto em File, Open, ou ainda nesse segundo íconezinho aqui, né, que é para abrir mesmo, ele já abre para mim. Ele vai abrindo então uma nova guiazinha aqui para cada arquivo aberto. Tudo bem? Alguma dúvida em relação à criação? Deixa eu voltar. Tá. Qualquer coisa vocês façam um sinal de fumaça aí. Bem, é o suficiente já para ele conseguir identificar os comandos na linguagem C? Se vocês estiverem no Windows, provavelmente ele já identifica. Quando a gente está no Linux, ele é meio chatinho. Eu preciso antes salvar o meu arquivo com a extensão para ele reconhecer que é um código em C, para que de fato ele reconheça os meus comandos. Tudo bem? Para não ter problema, para a gente já criar e já salvar o nosso arquivo, eu já vou fazer isso. Então eu estou aqui no meu Untitled 3, né? Ele está até marcando o asterisco aqui, dizendo para mim que não foi salvo. E eu posso tanto vir aqui em File e Save File, ou ainda tem o disquetinho aqui do lado, né? Save. Vou salvar ele aqui. Vou colocar aqui que é a aula do dia 9/4 de LP1. E aqui, olha só, ele está com ADS. Não, a minha extensão é .c. Ok? E Save. Se vocês perceberem, até ficou um marcadinho verdinho aqui do lado. Ele já consegue identificar que toda a codificação aqui dentro tem que ser, né, agora nesse caso, como a gente tem a extensão .c, tem que ser na linguagem C. Ok? Beleza, mas ainda parece que a gente está perdido, né? A gente criou um novo arquivo, esse novo arquivo já tem a extensão identificando a linguagem, no entanto, eu não sei por onde eu começo. Como que eu começo a programar em C no arquivo em branco? Dá até um certo desespero, né? E aí vem, pessoal, o que a gente chama de a estrutura básica de um programa em C. Tudo bem? A gente começa, logo de início, já as primeiras linhas do nosso programa, nós precisamos indicar para esse meu arquivo qual que é o conjunto de funções que nós vamos utilizar. Ou seja, quais são as bibliotecas de onde eu vou buscar as minhas funções. Para que a gente consiga incluir bibliotecas, a gente utiliza essa diretiva aqui, o hashtag ou tralha, include, e entre menor e maior, aqui dentro, vem o nome da biblioteca que nós vamos utilizar. Tudo bem? Só que aqui vai ser substituído. Uma biblioteca que vocês vão ver que a gente vai usar praticamente sempre é uma biblioteca que tem o nome de stdio.h. Da onde que vem esse nome, Joyce? Tudo do inglês, né, pessoal? Daí a gente vai ter que dar uma acostumada com esses termos aí. É uma contração aqui de biblioteca padrão de entrada e saída. Standard, input, input, o izinho, output. É a biblioteca padrão de entrada e saída. Tudo bem? Existem outras bibliotecas também. Por exemplo, se a gente quiser fazer algumas chamadas, utilizar algumas funções do sistema, por exemplo, para encerrar o programa, para limpar a tela, a gente pode fazer a inclusão de uma outra biblioteca, que é uma biblioteca padrão também, do sistema stdlib, é uma biblioteca padrão do sistema. Tudo bem? Se eu estivesse utilizando, por exemplo, a gente vai ver tudo isso, pessoal. Quero fazer cálculos um pouco mais complexos, raiz, potência, calcular seno e cosseno, teto de um valor real, piso. Tem uma biblioteca que fornece para mim algumas funções matemáticas para eu utilizar, que é a minha biblioteca math.h. Vocês perceberam que o finalzinho sempre é .h, .h, .h? Então, nome.h.
Esse ponto H, ele tem também um significado, é o que a gente chama de um cabeçalho, é um header. Então, é uma biblioteca, né? Tudo bem? Se eu tivesse utilizando, a gente não está utilizando nada por enquanto, mas se eu fosse utilizar várias funções que estão definidas em bibliotecas diferentes, por exemplo, de 10 bibliotecas diferentes, eu continuaria esse processo. Sempre o include, entre menor, o nome da biblioteca e fecho. Tem outra, include, abro, é o menor, depois o nome da segunda biblioteca, fecha, e assim por diante. Tudo bem? Então, a gente começa já definindo a nossa codificação e fazendo a inclusão das bibliotecas que nós vamos utilizar. Mas e se eu não for utilizar, por exemplo, nenhum cálculo um pouco mais complexo? Preciso colocar essa? É interessante, pessoal, que a gente deixe incluso no nosso programa apenas as bibliotecas que nós vamos utilizar. Por quê? Quando a gente trabalha com programas pequenos, nem faz diferença direito, que daí é muito rápido o processamento. Quando nós temos programas grandes, né, vão ficando mais complexos, vão ficando mais carregados. Quando a gente inclui uma biblioteca nova, o que ele faz? Ele carrega todas as funções que ele precisa que ele precisa reconhecer. Então, quando eu faço esse include math.h, eu estou fazendo o quê? Carregando nesse meu arquivo todas as bibliotecas que ele precisa reconhecer. Eu estou deixando meu programa sobrecarregado. Se não tem necessidade, não coloco. Tudo bem? Deixa eu só voltar para ver se vocês têm alguma dúvida. O meu não muda de cor. Jorge, você tentou colocar o tralho, o hashtag include, para ver se ele não ficou verdinho? Porque geralmente quando ele já começa a identificar as palavrinhas-chave da linguagem, ele já fica numa cor diferente. Tá, eu vou continuar, qualquer coisa no finalzinho da aula eu coloco para você compartilhar a sua tela e a gente conversa, pode ser? Maravilha. Imagina. Então, vamos lá, pessoal. Só que ainda, olha só, a gente não tem nada ainda. Tudo bem? Se a gente tentar até executar isso, não vai acontecer nada. Além da inclusão das nossas bibliotecas no nosso arquivo, nós precisamos montar, então, a nossa função principal de C. Tudo bem? Na linguagem C. Como que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês primeiro ela montada e depois a gente vai discutindo o que é cada elemento. Nossos programas, vocês vão ver que a gente sempre vai ter essa bendita main, que tem essa estrutura. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós temos as bibliotecas e depois nós temos o que nós chamamos de função principal. Tudo bem? Os nossos programas podem ter várias funções. O que são funções? São bloquinhos de execução. Tudo bem? Então, eu posso ter vários bloquinhos. Mas vocês concordam comigo que quando eu tenho que executar alguma coisa, ou seja, eu tenho que começar a realizar algumas ações. Se eu tenho vários blocos diferentes, eu preciso ter um ponto de partida. E essa minha main, esse meu bloquinho, que é o bloquinho principal, é justamente isso. Ele define para mim a partir de onde o meu programa vai começar a ser executado. Mais para frente, nós vamos ver que o nosso programa pode ter várias funções. Eu vou colocar aqui, provavelmente vocês vão ficar assim um pouco na dúvida do que significa isso, mas a gente já conversa. Eu vou chamar aqui de uma função soma, que faz alguma coisa aqui. Depois eu tenho uma outra função, que sei lá, é subtração. Só para dar um exemplo para vocês. Vocês estão percebendo que tem o mesmo formato? Tem uma palavrinha aqui que ficou em negrito e em azul, seguido por uma palavrinha, abre e fecha parênteses, depois abre e fecha chaves. A mesma coisa aqui, mudou a palavrinha que ficou em azulzinho, depois eu tenho um nome, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui também, a minha palavrinha que ficou em negrito,
main, que daí nesse caso precisa ser exatamente essa palavra, que é o nome da minha função principal, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves com o return 0. Nesse caso, nós temos 3 funções diferentes. Nós podemos criar várias. Se eu tento colocar o meu programa aqui para rodar, ele precisa identificar, opa, peraí, eu tenho 3 blocos diferentes. Um chama soma, outro chama subtração e o outro chama main. Por onde que eu começo? Por isso que nós temos a main, porque ele sabe que ele sempre começa pela main. É sempre através da main que eu consigo indicar que outras funções vão ser executadas, alguma coisa vai ser feita. Tudo bem? Por enquanto, não se preocupem com criação de funções. A gente vai ver isso também, mas a gente precisa ver outros conceitos antes para a gente começar. Ok? Deixa eu voltar para ver se vocês têm alguma dúvida. Não. Bem, e além disso, Joyce, por que tem esse return 0 aqui? Esse return 0, pessoal, o return ele é uma palavrinha reservada também. O que é uma palavrinha reservada? É uma palavrinha que significa alguma coisa, que sinaliza alguma coisa. Esse return 0, ele tá ligado, né? Esse 0 tá ligado com esse int. A gente vai ver que essa palavrinha int, ela significa um dado do tipo inteiro. Tudo bem? Então, o que eu tô dizendo só com esse códigozinho aqui? Que eu tenho uma função principal. Essa função principal, ela pode, depois que ela finalizar a execução dela, retornar um valor que é do tipo inteiro. Como a gente não está fazendo nada por enquanto, eu estou dizendo que o inteiro que ela retorna é 0. Eu poderia colocar aqui 57. Porque 57 é inteiro também. Ela funcionaria sem problema. Vou até mostrar para vocês, olha só. Que daí é outro detalhe que eu preciso mostrar para vocês. Essa é a estrutura básica do nosso programa. A gente não está resolvendo nada ainda. A gente só montou a estrutura do programa em si. Só que a partir disso, eu preciso saber como que eu faço para executar. Aí vem 3 botõezinhos que a gente vai utilizar bastante, que são esses 3 aqui em cima. Essa engrenagemzinha amarelinha, a setinha verde e a combinação das duas. Tudo bem? O que faz cada um? Quando eu posiciono o meu cursor bem em cima ali, né, o mouse em cima da engrenagem amarelinha, ele já mostra até para mim, olha, build. O que é? É para construir. O que o construir faz? Ele vai verificar o seu código, linha por linha, verificando se tem alguma palavrinha que ele não entende, que ele não identifica. Se está faltando alguma coisa, como por exemplo um ponto e vírgula, se está faltando algum detalhe. Tudo bem? Se eu colocar aqui, vocês vão ver que aqui embaixo, deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês verem. Ele mostra para mim, olha, pessoal, até um detalhe. Isso aqui a gente chama de log até do nosso programa, né, da nossa codificação. Criem um hábito de olhar essas mensagens, porque indica muito dos erros que a gente está cometendo. E ele já está colocando aqui para mim, olha, tem 0 erros, tem 0 alertas e foi construído em 0 minutos e 0 segundos, né? Porque não tem nada aqui. Mas se vocês perceberem, ainda não aconteceu nada, né? A gente não teve nenhuma saída, nenhuma execução. Depois de a gente construir, a partir do nosso código-fonte, nós podemos utilizar agora essa setinha verde, que é o de rodar, é o run. Vou colocar aqui para vocês verem, olha. Essa é a espetacular saída da nossa linguagem em si. É o consolezinho mesmo, essa telinha. E ele só está dizendo para mim, olha, o processo retornou 57, olha o 57 aqui. O tempo de execução foi 0,002 segundos e se você quiser continuar, dê um Enter. Daí ele já fecha porque não tem mais nada. Tudo bem? Deixa eu só mostrar um detalhe para vocês. Se eu colocar aqui o return 8, vou colocar primeiro para construir primeiro, porque ele precisa verificar as modificações que foram feitas. Vou colocar para executar e olha agora a saída. Apresentou para mim 8. Ou seja, depois de ter executado tudo, que na verdade é nada, que está dentro da main, o retorno desse processo todo, ou seja, desse meu bloquinho que tem nome main, retornou para mim 8. O tempo de execução foi 0,003 segundos e eu posso continuar. Tudo bem?
Se eu quiser fazer os dois processos juntos, de construir e rodar, a gente pode clicar no terceiro botãozinho, que é o Build and Run, ou seja, constrói e executa. Só um detalhe, ele só vai executar se ele não encontrar nenhum erro. Nesse caso, se eu já colocar aqui, ele constrói e já executa, mas vamos supor, vocês vão ver que o ponto e vírgula é um problema aqui. Deixei o meu return 8 sem o ponto e vírgula e vou colocar para executar. Olha o que acontece. Ele já colocou um negocinho vermelhinho aqui para mim. Vamos olhar o log. Ele está falando para mim, olha, tem um erro. Eu estou esperando o ponto e vírgula antes do fecha chaves. Geralmente, pessoal, a linha onde ele coloca esse vermelhinho é a linha de baixo da que está dando erro, que é justamente isso, está faltando ponto e vírgula. Se eu colocar para executar de novo, ele executa sem problema. Se, por exemplo, na biblioteca, eu fui fazer o include e escrevi errado. STDOI, né? STDOI aqui. Vou colocar para executar. Ele já está dando problema para mim. Olha, eu não consigo reconhecer essa biblioteca. Um arquivo ou diretório inexistente. Então, nossa, olha, errei. Se eu colocar, por exemplo, esqueci o ponto, ele vai dar problema para mim. E da onde que ele tenta reconhecer essas bibliotecas? Essas bibliotecas que nós estamos trabalhando até o momento são bibliotecas que já vêm por padrão no compilador da minha linguagem C. Tudo bem? Outro erro, pessoal, que pode acontecer. Sem querer escrever, coloquei o meu man aqui. Ele vai dar problema. Por quê? Porque não tem uma função principal. Todos os meus programas precisam ter a minha função principal. E agora executa sem problema. Tudo bem? Eu joguei um tanto de informação em vocês agora. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então, a gente tem, olha, a nossa estrutura básica do programa bibliotecas, que a gente faz através do include. Tudo bem? Entre menor e maior o nome da biblioteca. Na sequência, o nosso int main. Abre e fecha parênteses, abre chaves. Eu vou voltar um minutinho aqui para mostrar para vocês que esse meu abre chaves e fecha chaves delimita para mim, ou seja, indica onde a minha codificação vai vir. Tudo que tiver dentro da main vai ser executado. E o return com algum valor inteiro, vocês vão ver que sempre fica com uma última linha antes de eu fechar as minhas chaves. Ok? Então, tudo aqui dentro vai vir com uma codificação, ou seja, aqui a gente vai estruturar o nosso algoritmo. Vai ficar aqui dentro, antes do meu return. Return, por padrão, é 0 ou é 1. Mas eu só queria mostrar para vocês que esse valor, na verdade, só precisa ser um valor inteiro para estar ligado com o nosso int aqui da main. Tudo bem? Dúvidas? A biblioteca certa. Para o algoritmo, nos slides, mesmo Simone, eu já coloquei para vocês lá alguns exemplos de bibliotecas. Tudo bem? Não tem como a gente colocar todas as bibliotecas para vocês, porque além das existentes já serem muitas, que é específico para cada coisa, ainda tem outras bibliotecas que a galera vai construindo e vai disponibilizando. Por exemplo, para quem já mexeu com Arduino, que mexe com linguagem C, tem bibliotecas próprias para isso. Aqui, como a gente vai trabalhar com a parte mais textual de dados, vocês vão ver que a gente acaba trabalhando sempre com as mesmas. Acaba sendo essa primeira stdio.h, que é de entrada e saída, ou seja, para ler dados do teclado e para apresentar mensagens na telinha. Depois, a biblioteca math.h, para a gente fazer cálculos de potência, raiz, seno, cossenas. Quando é soma, subtração, que a gente vai ver também, né? Produto, divisão, nem precisa de biblioteca. Se for algum cálculo um pouquinho mais complexo, aí precisa. E tem uma outra também que a gente vai ver, que é a biblioteca string.h, quando a gente começar a trabalhar com frases, com um conjunto de letrinhas. Tudo bem? Mas assim, pelo menos as que a gente está utilizando, Simone, que a gente vai utilizar mais, já tem até para vocês.
Nas referências dos livros também tem isso. E caso vocês sintam necessidade de alguma outra coisa, a gente pode procurar juntos também. Tudo bem? Às vezes a gente lembra de alguma aí diferentona e a gente vai utilizando, que são várias bibliotecas. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem mesmo? Deu para entender o formato básico dos nossos programas em C? Vocês vão ver, pessoal, que sempre é assim. Ai, essa palavra me incomoda um pouco sempre, porque na programação tudo é meio dependente, mas na maioria das vezes nós temos isso. E nós precisamos da função principal. Tudo bem? Vou voltar aqui e vocês vão ver que se a gente continuar rodando isso aqui para sempre, vai ser sempre o mesmo resultado. E aí, pensando já em estruturar alguma coisa, tentar conversar com o nosso usuário, pegar dados do usuário, a gente quer alguma forma de interação. Só para a gente ficar feliz e ver alguma coisa na tela, vamos ver como que seria para a gente conversar com o nosso usuário. Ou seja, se dentro do meu programa estou estruturando alguma lógica para resolver alguma coisa. O objetivo do meu programa é só falar boa noite para vocês. Tudo bem? Esse é o objetivo. Eu só quero resolver esse problema. Quero construir um programa para que depois, quando ele estiver sendo executado, ele dê uma boa noite. Vocês concordam comigo que esse processo de eu apresentar algum dado na tela, na verdade eu dei a resposta para vocês, né? O contrário. Esse processo de eu tentar falar com o meu usuário, apresentar alguma coisa para ele, representa uma mensagem de saída. Ou seja, se eu considerar que a fonte é o meu programa e a saída é justamente essa minha telinha, o meu console, qual que é o processo que a gente está fazendo? De um dado que está aqui, eu vou jogar para a execução do meu programa. Tudo bem? Então, todas essas mensagens que eu quero apresentar algum dado, alguma mensagem, de qualquer forma, apresentar alguma coisa para o meu usuário, falar com o meu usuário final, nós utilizamos essa funçãozinha que nós vamos ver agora, que é a nossa função print, que é de printar na tela, F. Tudo bem? Como que essa função funciona? Primeira coisa, essa minha função printf, ela está definida dentro dessa biblioteca. Então, para que ele consiga realmente executar a funcionalidade dessa função, eu preciso necessariamente ter essa biblioteca inclusa no meu programa. Essa minha função printf, ela vem acompanhada de abre e fecha parênteses, e aqui dentro desses parênteses, eu preciso colocar a mensagem que vai ser apresentada. Tudo bem? Depois de eu definir a mensagem que vai ser apresentada, essa minha operação de saída de dado, ou seja, essa operação de eu apresentar uma mensagem na tela, acabou. Como que eu digo que essa operação acabou? Aí vem o ponto e vírgula. Eu vou fazer um print de uma mensagem e acabei essa operação de printar na tela. Só um detalhe. Toda mensagem que eu for apresentar exatamente do jeito que eu vou escrever aqui na minha codificação, ela vem entre aspas. Tudo bem? Então, novamente, a nossa função printf é uma função capaz de apresentar alguma mensagem na execução do programa. A minha função printf, ela vem acompanhada de abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu especifico o que vai ser apresentado. Se a mensagem que vai ser apresentada vai ser exatamente do jeito que eu estou escrevendo, ela vem entre aspas. E para finalizar, um ponto e vírgula. Eu vou colocar para executar para vocês verem. Olha só, mensagem que vai ser apresentada. Essas duas linhas aqui que foram apresentadas, né? O retorno do processo, o tempo de execução e essa continuidade, daí já é uma mensagem padrão da finalização do programa. Tudo bem? Se eu colocar aqui então para vocês o meu olá, boa noite e executar novamente, olha só minha mensagem sendo modificada. Só um detalhe, pessoal, como ele utiliza sempre por padrão o sistema de caracteres dos Estados Unidos, né, americano mesmo, se eu colocar aqui com acentuação, ele apresenta uns caracteres. Aqui para mim apareceu. Mas pode apresentar uns caracteres meio nada a ver para vocês.
começa a aparecer uns naipes, umas carinhas felizes, uns caracteres meio diferentes. Tudo bem? Só um detalhe, pessoal. Aqui tem espaço, aqui tem espaço, aqui tem uma exclamação. Tudo que está dentro das aspas vai ser apresentado exatamente igual o que você escreveu aqui. Se eu coloquei, por exemplo, vários espaços aqui, espaço é um caractere também. Olha só, a mensagem foi modificada. Tudo bem? Se eu quiser fazer uma outra mensagem aqui, por exemplo, printf, tudo bem com vocês? Ai, meu Deus, vocês. Vou colocar para executar. Tá dando erro, porque eu tô esquecendo ponto e vírgula. Vou colocar para executar de novo. Olha só o que aconteceu. Olá, um monte de espaço, boa, um monte de espaço, noite, exclamação. Vocês perceberam que ficou tudo juntinho aqui? Mas apresentou a mensagem, tudo bem com vocês? Mas não pulou linha. Por quê? Quando a gente coloca uma função de apresentação de mensagem embaixo da outra, não garante para mim que ele vai pular linha também. Para isso, nós precisamos indicar que depois do boa noite, ou então antes do tudo bem, eu quero que seja, eu quero pular uma linha, ou seja, quero dar uma quebra de linha. A codificação para esse quebra de linha é o barra invertido N. Deixa eu mostrar de novo para vocês. Agora sim. Olá, boa noite. Aqui ele fez o quê? O barra N da mensagem aqui não foi escrito na tela. Esse barra ao contrário aqui, ele já sinaliza para mim que vem, ó, tem alguma coisa diferente. É uma quebra de linha. Depois, sim, eu coloquei o printf. Tudo bem com vocês? Essa mesma mensagem poderia estar nesse formato aqui, num printf só. Olá, boa noite, barra N, quebra uma linha e continua escrevendo. Tudo bem com vocês? A mesma mensagem. Tudo bem? E novamente, se eu colocar um outro printf aqui com uma mensagem qualquer, se eu colocar um barra N aqui, na verdade, deixa eu colocar para executar para vocês verem antes. Ai, meu Deus, estou esquecendo a ponto e vírgula. Olá, boa noite. Pulei linha? Tudo bem com vocês? Não pulei linha, ficou tudo junto, uma mensagem qualquer. Nesse caso, eu posso escolher entre colocar o barra N aqui, ou então, eu posso colocar aqui também. Mas vocês perceberam que está sempre dentro das aspas? Prontinho, agora sim. Deixa eu voltar. As bibliotecas que vamos utilizar durante o curso. Tá, Jorge, as bibliotecas que a gente vai acabar utilizando no curso, eu vou parar o compartilhamento de tela aqui, deixa eu mostrar para vocês, que eu não sei se é nessa, deixa eu carregar a outra, só um minutinho, só trocar a apresentação aqui, porque já tem, acho que as bibliotecas. Tem, olha só, é o que a gente foi conversando, né? As nossas bibliotecas, para que elas servem, como que a gente faz a inclusão, que é através do include, o nome da biblioteca.h. E aqui, pelo menos as mais comuns que a gente vai utilizar, vai acabar utilizando bastante, nós temos já stdio.h, que é as funções, basicamente, né? Printf, scanf, que é entrada e saída. Ó, o printf aqui. Depois nós temos stdlib.h, que é para chamadas do sistema, por exemplo, quando eu quero pausar a execução e forçar o usuário a digitar alguma teclinha para ele continuar, eu posso utilizar o System Pause. Ou então para limpar todo o conteúdo do console, que é o System CLS, estão definidos nessa biblioteca. Para funções matemáticas, como por exemplo poll, que é de potência, sqrt, que é da raiz quadrada, é no math.h. Se eu quiser, por exemplo, modificar o tipo de idioma e acentuação, eu tenho essa funçãozinha, setLocale, que está definido dentro dessa biblioteca, que é o locale.h. Tem uma outra biblioteca que a gente vai ver ainda, que é a string.h. Nós não utilizamos ela ainda, porque a gente está caminhando por passinhos, né?
mas a gente vai utilizá-la um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Com relação, Jorge, a gente indicar para vocês bibliotecas que podem ser interessantes, é uma pergunta que é muito abrangente, porque depende do foco de estudo de vocês. Eu acho que foi você mesmo que colocou que tinha começado a mexer com o Arduino, Jorge? Que tinha visto alguma coisa sobre? Foi você, não foi? Eu vi que tinha um... Tá, então, se você for mexer, por exemplo, com o Arduino, existem algumas bibliotecas específicas já para o Arduino. Vocês praticamente nem utilizam essas bibliotecas. Então, tudo depende do foco do programa que vocês estão querendo, tem uma ideia de desenvolver. Tudo bem? Tem no Moodle um link da documentação de C, que vocês podem ver que tem as bibliotecas que já tem na linguagem, as funções também de cada biblioteca. Isso, né, aí de novo, né, esse sempre na programação às vezes é complicado, porque tudo depende do que a gente quer fazer, da forma como a gente quer fazer. Tudo bem até aqui? Essas, no caso, as bibliotecas, né? Deixa eu até, só um minutinho, Jorge, deixa eu ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês aqui do Moodle, que tem... Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar. Tá no próprio navegador mesmo. Se vocês derem uma olhadinha na parte inicial do curso, no Moodle mesmo, então a gente tem as datas importantes, atendimento e tem materiais de consulta. Esse primeiro link aqui, que é um link de acesso, né, c++.com.referências. Se vocês acessarem esse link, vocês vão para essa página. Aqui, olha, o que eu tenho? As bibliotecas em C. Então, eu tenho essa biblioteca. Se eu abrir essa biblioteca, eu começo a verificar, olha, quais são as funções que eu tenho definidas dentro dessa biblioteca. Deixa eu até mostrar para vocês. Cadê? Não tá nem aparecendo para mim aqui o stdio. Deixa eu ver se eu conseguir encontrar. Ele não tem aqui. Deveria ter. Deixa eu ver. Não tá aqui também. Ele tá referência de C++. Deixa eu ver só um detalhezinho aqui, se eu consigo voltar para a linguagem C mesmo. Que é um pouquinho diferente. Então tá, eu vou procurar então, deixa eu só mostrar para vocês o esquema, né? Aqui do ladinho nós temos, estranho que ele tá falando de biblioteca C, mas não tá apresentando a biblioteca. Tá aqui, pessoal, eu que tô cega, desculpa. É de C mesmo, porque nós temos duas linguagens diferentes que acabam sendo um pouco parecidas, né? C e C++. Da biblioteca C, eu tenho aqui então a lista de todas as minhas bibliotecas. Era essa aqui que eu queria mostrar para vocês, olha, o stdio.h. Quando eu entro nessa biblioteca, né, nessa documentação, então eu tenho as características da minha biblioteca, o único problema é que está em inglês, né? E eu tenho todas as funções que eu posso utilizar. Cadê o printf aqui para mostrar para vocês? Não quero o F, printf, quero printf. Tá mais focado em C++. Bem, eu vou ver depois, até para dar uma olhada para vocês, específicos de C mesmo. Aqui tá um pouco misturado de C e C++, aí causa um pouco de confusão. Tudo bem? Mas caso vocês tenham, por exemplo, tem biblioteca que mexe com o tempo de C. Pessoal, Google, dá uma googada e
para ver, né, qual a biblioteca em C que trabalha com essa questão de tempo, de temporizador, ou, por exemplo, de idioma mesmo. Daí tudo depende do que vocês estão procurando, o que vocês estão procurando específico. Ai, Jorge, aí é difícil, viu? Porque essa relação de bibliotecas faz parte da documentação da linguagem. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com Java, ele vai ter uma documentação específica. Com C, tem uma documentação específica. Com Python, nossa, Python aí tem várias, né? Porque são várias bibliotecas também diferentes. E tem algumas que são bibliotecas prontas. Então, não tem um que seja centralizado, pelo menos eu não conheço nenhum site que tenha centralizado as características de todas as linguagens, até porque são muitas, né? Tudo bem? Tarará. Essas diversas linguagens respondi. Não tá compilando. Luiz, pode ser o problema do compilador. Provavelmente é a escolha do arquivo que quando vocês entraram para fazer o download. Foi falta minha de não ter me ligado nisso, porque realmente tem tantas opções lá para fazer o download do CodeBlocks que às vezes vem só o ambiente, não vem o compilador, dele não compila mesmo. Parece que a gente está fazendo tudo errado, mas não é isso. Tá bem? Provavelmente então ele está dando problema que não está reconhecendo, é justamente problema de biblioteca. Ele não consegue reconhecer esse conjunto de bibliotecas, aí dele não consegue executar. Include compila. Isso mesmo, Rafael, que bom. Maravilha, os colegas já vão. Vocês sabem mais do que eu. Muito bom, a gente vai se ajudando aí. Mas de qualquer forma, um detalhe importante também, né? Vocês verificarem qual que é o sistema de vocês, tanto o sistema operacional, se é 32 ou 64 bits. Tudo bem, pessoal? Agora também foi uma chuva de informações, mas até aqui tranquilo? Alguma dúvida? C Sharp, agora que eu vi sua pergunta, Jorge, C Sharp é outra ainda. Tem C, tem C++ e tem C Sharp. São 3 linguagens diferentes. São linguagens, tanto o C++ quanto o C Sharp, são, não é variação, mas elas surgiram a partir de C. São, nossa, sumiu a palavra da minha cabeça, mas são evoluções. São evoluções a partir da linguagem em si, mas são linguagens diferentes. Tem uma terceira aí, C Sharp é outra. Maravilha. Bem, vou pedir mais uns minutinhos de vocês só pra gente dar uma olhadinha em variáveis. Pode ser? Como é que vocês estão? Tá tranquilo ainda? Maravilha. Então, olha só, que a gente apresentou a mensagem para o usuário, viu que dá para falar com ele, né? Dá pra gente se comunicar. Só que agora, se a gente começar a pensar no processo inverso, a gente consegue mandar uma mensagem para o usuário, como nós fizemos. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Como nós fizemos aqui. Print, toda vez que eu quero falar com o usuário, apresentar alguma coisa para ele, eu posso utilizar o printf. Mas e se eu quiser armazenar algum dado? Quando a gente começa a pensar em dados, aí a gente precisa, antes de pedir qualquer coisa para o usuário, a gente precisa entender que dentro do nosso programa, nós precisamos definir locais onde eu posso armazenar alguma coisa. Tudo bem? Aí deixa eu conversar com vocês um pouquinho. Imaginem o seguinte, desconsiderando programação. Quando vocês vão fazer uma conta de quanto que vai dar o valor do lanche. Sei lá, vou comprar uma coxinha e uma Coca-Cola. Como é que vocês fazem para saber se dá para comprar ou quanto que eu tenho que pagar lá na lanchonete pela coxinha e a Coca-Cola? Conversem comigo. Quero comprar uma coxinha, dá até vontade de comer uma coxinha. E uma Coca-Cola.
como que eu sei se dá para eu comprar? E se der, como que eu sei quanto que eu tenho que pagar? Para vocês perceberem que, assim, são umas operações que a gente faz no dia a dia, só que o nosso cérebro, né, que é a super máquina, uma máquina maravilhosa, faz sem a gente perceber. Mas, na verdade, a gente faz alguns processos. Exatamente, Leilane. A gente precisa somar valores. Certo? Tá caro. Ai, tá tudo tão caro, mas vamos fingir que a gente tá alguns anos atrás e a gente conseguia comprar uma coxinha por uns R$2. Impossível isso hoje, né? Mas eu preciso saber o valor da coxinha e eu preciso saber o valor da Coca-Cola, também super caro, né? E pra gente somar. Então, de uma maneira geral, vou colocar vou fazer um parênteses aqui no nosso programa. Vou até descer aqui pra gente ter uma paginazinha em branco. Eu preciso saber o valor da coxinha e eu preciso saber o valor da Coca. Quando eu tenho, por enquanto eu não tenho, né? Quando eu tiver o valor da coxinha e tiver o valor da Coca, eu posso falar que o valor total que eu vou pagar vai ser igual exatamente essa continha. Coxinha mais Coca. Tudo bem? Só que quando a gente fala em valor de coxinha, aí que é justamente isso que a gente faz, né? Se eu perguntar pra vocês, vou perguntar pro moço lá da lanchonete, o moço, quanto é que tá a coxinha? A gente não espera receber uma certa resposta, algum padrão de resposta? Se o moço responder pra mim, Joyce, a coxinha é X, é alguma coisa que faz sentido? Não faz, né? Eu espero receber, é R$2, é R$3, é R$4,50, não sei. Se ele responder pra mim, por exemplo, o valor da coxinha é A. Não, o valor da coxinha é R$4,50. Faz sentido. Da mesma forma que quando eu pergunto o preço da Coca, ele pode responder, sei lá, pra mim, R$3,76. São dois valores que eu estou esperando receber e são valores reais. Quando a gente analisa, né, o dado que a gente está esperando é um valor numérico, e é um valor numérico que pode ter o quebradinho, né, que são os centavos, ou seja, é um valor real. Tudo bem? Quando a gente vai para o mundo da programação, existem algumas limitações ou algumas especificações quando a gente começa a pensar em armazenamentos de dados. Tudo bem? Em C, nós temos alguns tipos específicos de dados que eu consigo armazenar. Quais são eles? Eu consigo representar um valor inteiro, eu consigo representar um valor real, eu consigo representar um caractere, e aqui eu vou até colocar que é um caractere só, é uma letrinha, é um símbolo. E por enquanto só. Tudo bem? Como que eu consigo especificar dentro do meu programa que eu quero um local na memória para armazenar um inteiro? Para o inteiro, eu utilizo essa codificação de int, que a gente até já viu ali no int main. Então, toda vez que eu quiser sinalizar que, olha, eu quero criar um local na memória, e esse local na memória, eu vou armazenar um valor inteiro. A gente vai utilizar essa palavrinha reservada, que é int. Toda vez que eu quero trabalhar com um valor numérico, só que pode acontecer de ter valor quebrado, eu vou trabalhar com float. Tudo bem? Esse float vem de ponto flutuante aqui, que é o da vírgula. E toda vez que eu estiver esperando receber, né, armazenar alguma letrinha, algum caractere, a gente trabalha com char. Tudo bem? Então, int para inteiro, float para real e char para um único caractere. É um só mesmo. Tudo bem? Eu não consigo representar o meu nome dentro de um caractere. O meu nome tem 5 caracteres diferentes. Até aqui tudo bem? Maravilha. Só um detalhe que existe um outro tipo que vocês podem ver que é para real também, que é chamado de double. Qual é a diferença de um valor, né, uma variável, float e double? Os dois representam valores reais. Qual é a diferença dos dois?
Quando nós precisamos de uma precisão maior, ou seja, quando eu tenho mais casas decimais, depois da vírgulazinha, a gente opta pelo double. Por quê? Ele tem o dobro de precisão de um float. Daí vem a questão, né? Mas e aí, como é que eu decido quando eu utilizo float ou double? Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com a coxinha e com a Coca-Cola, no máximo vai ter 2 casas decimais. A gente pode utilizar o float. Se eu for para a NASA, ou se eu estiver numa construção civil, ou se eu estiver trabalhando em previsão de tempo, que utiliza uns cálculos que tem uma sensibilidade muito grande para valores, eu posso utilizar o double, porque ele me dá uma precisão maior, ou seja, tem mais casas decimais. Tudo bem? Até aqui? Então, nós temos int. Não tem casas infinitas, Jorge. Na verdade, eu não consigo falar para vocês qual é o número exato de casas decimais de um float e de um double, porque depende da arquitetura do sistema. Geralmente, se o float tem, sei lá, 10 casas decimais, o double tem 20. Só que isso vai depender da quantidade de bits que o seu sistema operacional reserva para a forma como o seu sistema operacional trabalha, na verdade, que é o que a gente diz que é o tamanho da palavra no computador. Pode ser que seja 32 bits, daí ele consegue representar um número de casas decimais. Se for 64, ele vai representar mais casas decimais. Tudo bem? Até aqui? Só pra gente finalizar, eu juro que depois disso eu paro de falar. Nós temos esses 4 tipos de valores que a linguagem C consegue entender. Aí vem uma outra questão, né? Beleza, eu sei que a linguagem C consegue reconhecer um tipo inteiro ou um tipo real ou ainda um caractere. Mas como que eu faço para armazenar um valor dentro do meu programa? Vamos supor que eu quero mesmo pegar o valor da coxinha, pegar o valor da Coca-Cola e depois fazer uma continha. Para isso, nós precisamos, eu vou apagar aqui porque eu vou voltar no programa, nós precisamos ver o conceito de variáveis. O que são variáveis? O próprio nome já diz, né? Variáveis são localizações de memória. Então, eu tenho lá o espaço da minha memória, eu vou pegar um pedacinho dela e falar, olha, esse pedacinho vai ser reservado para armazenar algum valor. E esse valor pode ir variando conforme o meu programa está sendo executado. Pode ser que no momento ele tenha o valor 10, depois pode ser que ele tenha o valor 52, depois 127, contanto que seja do mesmo tipo que eu indiquei que ele vai armazenar. Tudo bem? Só mostrando para vocês como que a gente faz isso. Por exemplo, o meu programa, eu quero o programa para fazer a soma da coxinha e da Coca-Cola. Tudo bem? A primeira coisa que eu preciso saber é o valor da coxinha. Só que como a gente viu, o valor da coxinha tem a parte quebrada. Então eu posso dizer aqui que eu vou criar uma variável que eu vou chamar de coxinha e dentro dessa minha coxinha eu vou colocar um valor que representa o valor dela, né? O preço dela. Tudo bem? Com isso, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, nós acabamos de fazer a nossa declaração de variável. Tudo bem? Quando o nosso programa, né, eu vou colocar para ser executado, aí ele passa aqui pela verificação da biblioteca, entrou na main. Quando ele passa por essa linha, o que acontece? Ele vai lá na memória e verifica. Tem algum espaço vazio? Aí nesse caso é na nossa memória RAM, que é a memória que depois é perdido por enquanto. E verifica, nesse meu computador, quantos bytes eu preciso para representar um valor real? Vamos supor que são 2. Aí ele verifica, tem um espaço de 2 bytes aqui que não está sendo utilizado? Tem. Ele separa esse pedacinho e fala que esse pedaço de memória chama coxinha. É o nome do meu espaço de memória. Tudo bem? Vocês estão percebendo que a gente não precisa preocupar com a codificação, com a numeração da memória? Porque eu estou dando um nome para ele. Toda vez que eu quiser pegar o valor da coxinha ou colocar o valor da coxinha, eu só chamo do quê? De coxinha.
A mesma coisa eu poderia fazer aqui, olha, declarar um outro float que eu vou chamar de coca. O que vai acontecer na sequência? Tem um espaço para armazenar o valor da coxinha, que é do tipo float, que é do tipo real. Na sequência, ele vai procurar um outro local que tenha de novo os 2 bytes, que estejam vazios, ou seja, não está sendo utilizado para nada. E ele vai verificar, olha, tem 2 bytes vazios? Tem. Então, esse pedacinho agora, que é diferente desse pedacinho, eu vou chamar de coca. Toda vez que eu quiser o valor da coca, eu pego essa minha variável. Tudo bem? Deixa eu voltar. Pessoal, se tiverem dúvida, por favor, vocês começam a ficar muito quietinhos, eu fico assustada. Eu não sei se eu tô falando adoidado e vocês estão viajando. Eu acabei de chegar, professor, desculpa. Poxa vida, hein, Alexandre? Agora. Tudo bom, professor? Tudo bem, e você? Tá bom também. Tô aqui falando sem parar na cabeça dos colegas que estão quietinhos aqui. Não sei se eu tô falando sozinha. Trauma. Não traumatizado. Não, trauma não. Programação é delicioso. Mas maravilha. Então vamos lá. Bem, eu vou fazer uma outra criação de variável aqui. Então, só para utilizar uns outros tipos. Tudo bem que a gente viu o float, mas não viu o int nem o char aqui ainda. No caso do valor da coxinha e da coca, eu não vou utilizar double, porque, né, eu não quero saber que a coxinha custa 2,90021. Não. Só preciso de 2 casas decimais e nesse formato eu posso utilizar o float mesmo. Tudo bem? Vamos supor, vou aumentar um pouquinho esse meu problema. Eu posso comprar algum número diferente de coxinha, pode ser uma, pode ser vários, e pode ser várias cocas também. Tudo bem? Por exemplo, né, eu comprei 3 coxinhas e 2 cocas. A gente começa a perceber que agora eu tenho mais dados para serem armazenados. Além do valor da coxinha e da coca, eu preciso da quantidade de coxinhas e de cocas. Vocês concordam comigo que não tem como a gente comprar meia coxinha ou 4 coxinhas e meia ou 2 cocas e meia? Geralmente é uma quantidade inteira. Então, olha só como que a gente está fazendo uma análise aí, né? A coxinha tem que ser float porque o valor pode ter centavos. Quando a gente compra unidades diferentes de coxinha e de coca, a gente tem valores inteiros. Então, eu poderia declarar aqui um int que eu vou chamar de QTD, de quantidade de coxinhas. E um int que eu vou chamar de QTD cocas, ou seja, a quantidade de cocas. Tudo bem? Pronto, olha, agora a gente já tem 4 variáveis. Nós temos 4 pedacinhos na memória, um chama coxinha, e nesse coxinha eu posso colocar um valor real. O outro chama coca, eu posso colocar também um valor real. Um outro é QTD coxinhas, só que eu só posso colocar um valor inteiro. E eu tenho um QTD cocas, também que eu só posso colocar um inteiro. Detalhe, pessoal, quando a gente declara uma variável, é sempre nesse formato: o tipo da variável e o nome da variável. Se vocês perceberem as 4 declarações aqui, nós seguimos o mesmo padrão: tipo, nome, finalizei ponto e vírgula. Tipo, nome, finalizei com ponto e vírgula. Tipo, nome, ponto e vírgula. Tipo, nome, ponto e vírgula. O detalhe importante aqui é: se a minha coxinha na declaração é float, ou seja, se eu indiquei que a minha coxinha vai armazenar um valor real, até o final do programa, a minha coxinha vai ter um valor real. Independente do valor que tiver naquele momento, mas é sempre um valor real. Tudo bem? Eu não posso colocar a letra T dentro do coxinha. Por quê? Porque T não é um valor real. Eu posso colocar o valor 1 dentro de coxinha? Eu posso. Porque todo valor inteiro é um valor real também, né? Então, o 1 é como se fosse 1.0. Ele é real. O que eu não posso é colocar na quantidade de coxinhas 1,5. Por quê? Ele não consegue entender a parte fracionada ali, a parte quebrada.
Da mesma forma, eu posso colocar um char aqui, que eu vou falar o tipo da coca, para saber é N de normal ou é D de Coca Diet, Light, Coca Zero. Vai ser o normal N ou Z de zero. Essa minha variável que eu acabei de criar aqui, ela pode armazenar uma letrinha, um símbolo. Se eu tentar colocar aqui 10 dentro dela, não dá. Por quê? Porque 10 é um inteiro e eu estou dizendo que o meu tipo de coca só recebe um caractere. Tudo bem? Outro detalhe. Então, maravilha. Obrigada, Alexandre, Marcelo. A gente declara variável. Nós temos 5 variáveis declaradas aqui. Coxinha, coca, quantidade de coxinhas, quantidade de cocas e tipo de coca. Certo? Só que o fato de a gente separar um espaço de memória para um valor não significa que já tem um valor ali dentro. Coxinha, coca, quantidade de coxinhas, quantidade de cocas e tipo de coca não tem valor nenhum ali. Na verdade, vocês vão ver que tem um lixo de memória. A gente chama de lixo de memória porque tem alguma coisa aleatória ali. Porque aquele espaço de memória já pode ter sido utilizado para outros armazenamentos e a gente tem uma ilusão de que a gente consegue apagar dados da memória, mas a gente não apaga. Na verdade, a gente sobrescreve. Então, tem alguma coisa nada a ver e aí a gente pode colocar um valor que realmente é um valor que a gente queira armazenar. Tudo bem? O jeito mais fácil de fazer isso seria, se eu colocar aqui, vamos supor que eu já sei o preço da coxinha, é tabelado. Toda coxinha é R$ 4,50. Eu posso colocar aqui direto, com um igual. O que eu estou dizendo? A minha variável tem o nome de coxinha, armazena um valor real, e como eu coloquei esse igual 4,50, eu estou dizendo que agora dentro da minha variável coxinha, eu tenho o valor 4,5, 4,5. Tudo bem? E vocês perceberam que eu já fiz 2 operações aqui junto? Declarei a minha coxinha e já na sequência coloquei igual a 4,5. Eu posso fazer assim, ou eu poderia fazer aqui como a coca. Float coca, terminei. E depois falar que a coca é igual a 3,70. Os valores, pessoal, não está considerando a inflação, viu? Eu não sei quanto é que tá essas coisas. Tudo bem? Então, coloquei nesse ponto, olha, quando eu chego, o meu programa está sendo executado, linha por linha, tal. Quando ele chega aqui, vamos supor que ele passou essa linha. A variável coxinha existe e ela já tem um valor de 4,5. Todas essas variáveis aqui, até esse momento que ele parou nessa linha, elas não existem ainda. Por quê? O nosso programa é executado de forma sequencial. Então, é sempre de cima para baixo ele vai fazendo. Computa esse, depois esse, depois esse. Esse, aí depois esse. Pelo menos por enquanto, né? É sequencial. A gente vai ver algumas formas de fazer ciclo, puxar outras funções, mas por enquanto, quando ele chega aqui, não tem nenhuma dessas variáveis. Coca, quantidade e tipo. Só tem a coxinha. Quando ele passa por essa linha e chega nessa daqui, eu tenho a variável coxinha, que tem o valor 4,5. Tem a variável coca, e como ele está aqui ainda, a coca não tem valor nenhum. Quando ele passa por essa linha, agora sim, a coca tem um valor de 3,7. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu fizer isso daqui, qual é o valor da coca? 3,7 ou 4? O que vocês acham? É 4. Por quê? Porque é subsequente à declaração ali. A hora que chegar na linha 9, ele vai assumir esse valor. Exatamente. Tudo bem? E só um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção, né? Além desse detalhe de ser sequencial. Uma variável, ela em um momento, uma variável em um momento só tem um valor. Então, por que foi substituído pelo 4 aqui? Justamente porque teve essa sobrescrita, essa sobreposição de valor.
Antes, o valor 3.7 estava lá na caixinha da Coca, lá no local de memória. Na sequência, quando ele recebe esse Coca igual a 4, é como se eu tivesse apagado o 3.7 e escrevi por cima o quê? O 4. Quais são os valores de quantidade de coxinha e tipo de Coca? Se a gente deixar o programa assim. O que vocês acham? Até a linha 13, um monte de qualquer coisa. Um monte de qualquer coisa. No final das contas, não tem um valor que a gente possa determinar ali, né? Não sabemos isso mesmo. Dependendo da linguagem, vira null, né? Vira, Porque ainda é fruto de qualquer coisa. Em algumas linguagens de mais alto nível, vira referência vazia mesmo. Referência vazia ou zero, né? Quando são valores numéricos. Mas Também. provavelmente se a gente colocar ali para apresentar, vai apresentar uns valores bem doidões pra gente. Não tem nada. Ele referencia espaço humano mesmo. Exatamente. Tudo bem até aqui, pessoal? Nem é tão difícil, né? Olha que delícia. Mexendo com variáveis lá. Só uns detalhezinhos, que eu acho que tá aqui nos slides até para vocês, pra gente não ficar preso nos slides, né? Vai ficando chato. Olha só, tudo que a gente vai falando, né? Quais são as palavrinhas-chave para representar tipos de variáveis? Eu tenho char para um caractere. Tem até um exemplo aqui, olha. Um char pode representar a letra A minúsculo, o G maiúsculo, ele pode representar o 5, olha só que legal. Só que o 5 nesse caso é o símbolo. 5. O símbolo, não é o valor. Percebem a diferença? Eu posso ter o 5 como se fosse um desenho do 5, ou eu posso ter o 5 com um valor de 5 unidades, ou 5 como um real. Tudo bem? Tainã, essa sua duvidazinha foi do 5? Eu não vi o momento que você colocou. A coloração da linha vertical, deixa eu ver. Tá ficando uma corzinha diferente mesmo, né? Você sabe que eu não sei? O meu aqui tá verdinho e amarelinho. É isso mesmo que você tá perguntando, Marcelo? Deixa eu compartilhar com vocês para ver se é isso mesmo. Aqui do ladinho, não sei, viu? Vou até dar uma pesquisada depois para verificar, porque tá tudo verdinho e aqui tá amarelinho. Deixa eu colocar PZ. Provavelmente é do que ele ainda, na construção do executável, ele não considerou ainda. Provavelmente é isso. Deixa eu colocar alguma outra coisa aqui. Sei lá, É como se ele estivesse indicando que está compilado ou não. Muito obrigada, Alexandre. Eu nem tinha reparado nisso. Ele faz. Ele é legal assim. Ele te mostra que está compilado já ou não. Muito bom, obrigada. Eu realmente nem tinha reparado. Sabe aquela coisa que você tá tão acostumado a ver ali as coisinhas que vai indo e nem percebi. Legal. Tá, isso mesmo, Tainã. Deixa eu voltar agora ali. Quando a gente tem o 5 como char, não dá para fazer a operação, porque ele não representa um valor numérico. Tudo bem? Na linguagem. Ai, obrigada, Simone. // para comentário. Deixa eu voltar também para vocês verem. Muito obrigada. Olha, eu tô esquecendo. É muito importante os comentários. Se, por exemplo, no meu programa eu quiser indicar, olha, onde que eu estou declarando variáveis, onde que eu estou fazendo inclusão de bibliotecas. Só que geralmente eu quero colocar algum texto e eu não quero que esse texto seja considerado na execução do meu programa. Para isso, nós podemos utilizar o //. Quando vocês colocam //, vocês vão perceber que ele fica até cinza. Ele não vai ser considerado no código. Então, aqui eu posso colocar, olha, inclusão das bibliotecas. Depois, definição da função principal. Declaração de variável.
real com nome coxinha. Tudo que vem depois do barra, e é só a linha, ele define como comentário. Comentário não é considerado na execução do programa. Se a gente quiser, por exemplo, vamos supor que eu queira comentar todas essas linhas. Tem duas formas. Eu posso colocar barra em todo mundo, só que é chato, né? Epa, só um minuto. Ou então eu posso fazer o seguinte, onde começa os comentários eu posso colocar barra asterisco. Perceberam que ficou tudo cinza? Onde eu quero parar de comentar eu posso colocar asterisco barra. Tudo bem? Então, se for uma linha só, eu coloco barra. Vou até colocar aqui embaixo. Se tiver um conjunto de linhas como comentário. Aí a gente utiliza o quê? Barra asterisco e no final asterisco barra. Tudo bem? É um comentário. Se eu colocar aqui para executar, ele vai executar sem problema nenhum e não vai considerar. Se eu deixar sem o comentário, como são códigos que ele não entende, ele já dá problema. Prontinho. Eu coloco isso aqui para vocês no Moodle depois também, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Obrigada, Simone. Barra ou barra asterisco e para fechar asterisco barra. Tudo bem? Eu quem agradeço. Tanta coisa para falar que às vezes você fica até meio perdido. Só pra gente finalizar então, né? Tainã, então, ficou claro para vocês? O 5, quando armazenado como um char, a gente vai ver que tem um sistema diferente para indicar que esse 5 é um símbolo. Já tá até aqui, né? Que são as aspas simples. Mas a gente vê isso na próxima aula. Como inteiro, a gente utiliza o int, considerando, pessoal, cuidado, é valor numérico, mas se eu tentar colocar, por exemplo, o valor de pi no inteiro, não dá, ele vai pegar, na verdade vai dar erro, né? Mas eu pegaria só o valor 3. O float e o double, os dois são para reais, valores reais, com a diferença de float utiliza um número menor de casas decimais e o double utiliza um valor maior, tudo bem? Geralmente é o dobro. Esse tipo void aqui, a gente vai ver que a gente utiliza bastante ele quando a gente começa a trabalhar com funções, que daí a gente define valores de retorno. Porque esse void, se a gente fizer a tradução, né, ele é o vazio. Faz sentido a gente criar um local de memória para armazenar um valor que vai ser vazio? Não faz muito sentido, né? Mesma coisa, falar, olha, cria um espaço aí para você colocar nada. É desperdício. Então, a gente não desperdiça. O void, ele não é utilizado para declaração de variáveis. Ok? Daí ele passa a ser utilizado para funções. A gente vai chegar nisso também, mas esse tipo existe também. Tudo bem? Só que não armazena nenhum dado. Aqui tá um pouquinho também, depois deem uma olhadinha. Geralmente, né, aí de novo, olha, depende da máquina. Quando a gente está trabalhando com uma máquina que tem arquitetura baseada em 32 bits, né, 4 bytes aqui, considerando, né, cada byte 8 bits, então a gente tem os intervalos de valores que a gente consegue representar em cada um dos tipos. Tudo bem? E aí, variáveis, eu queria mostrar só um detalhezinho para vocês, né? Só ver se eu não esqueci de falar nada. É uma posição de memória, então é um pedacinho de memória. Ela pode armazenar apenas um valor por vez, então quando a gente tem um momento, naquele momento tem um valor específico, mesmo que tenha sido substituído. A minha variável é identificada por um nome, justamente para a gente não ficar preocupando com localização exata de memória. As variáveis em C estão vinculadas a um tipo. A gente pode falar que a linguagem C é fortemente tipado. O que é isso? Para quem já mexeu com outras linguagens como Python, PHP, acho que JavaScript também, né? É uma linguagem de script, mas não tem essa associação de quando eu declarei uma variável do tipo inteiro, ela vai ser inteira até morrer. Se a linguagem for fortemente tipada, ela vai ser o mesmo tipo até morrer.
Se ela não for, daí vira uma bagunça. Na minha cabeça vira uma bagunça, porque aquela variável pode ter qualquer valor de qualquer tipo em qualquer momento. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Uma linguagem que é fortemente tipada, o controle que o próprio compilador te dá é maior, né? Porque ele te força a trabalhar daquele jeito. Joyce, mas eu gosto mais de liberdade. Mas vocês sabem, né? Com liberdade a gente tem mais responsabilidade. Aí você precisa saber o que tem dentro da variável em cada momento. Aí depende do tipo o jeito que você está acostumado a programar, o jeito que você prefere programar. No entanto, em C, se falou que é inteiro, não pode virar casaca. Não pode. Você tem que ficar até o final. Até o final você é inteiro. Depois de você fazer aquela escolha, você não pode mais fazer nada diferente daquilo. Tudo bem? E outro detalhe, preciso declarar a variável antes de usar. Como a gente fez ali, por exemplo, na coxinha, colocou um valor dentro dela, eu não posso colocar um valor dentro dela sem antes dizer que ela existe. E quanto que ela existe? Depois de declarada. Tudo bem? Aqui tem, então, né, como que a gente faz essa declaração, é sempre o tipo, pode ser o tipo específico, int, float, double, char, e o nome da variável. Como exemplo aqui, né, int idade, float altura, char ativo, ok? E quando a gente faz a declaração, não tem valor ainda. Só um detalhe, era aqui que eu queria chegar com vocês. Existem algumas restrições com relação ao nome da variável. Por exemplo, a gente deu o nome da nossa variável de coxinha, certo? Posso dar esse nome para minha variável? Posso, porque vocês vão ver que não fere nenhuma regra. Quais são essas regras? Nome de variável não pode ter início com algarismo, ou seja, eu não poderia ter o nome da minha coxinha de o número 1 coxinha. Não pode começar com um numeral. O numeral pode vir acompanhado, ou seja, depois de alguma letra, mas não pode começar com numeral. Outra coisa, não pode ter espaço. Se eu quiser, acho que vocês devem ter percebido que, vou compartilhar com vocês novamente, quando a gente fez isso daqui, olha, quantidade de coxinhas, eu não coloquei espaço, tô viciada já, né? Eu não posso fazer isso daqui. Int quantidade de coxinhas. Não. O que eu posso vocês perceberam até que eu coloquei o C maiúsculo aqui para tentar identificar as duas palavras, ou eu poderia colocar um underline. O underline ele aceita. Eu não posso também, eu poderia colocar aqui, olha, coxinha 1, mas eu não posso colocar uma coxinha, muda até de cor. Eu não posso também utilizar caracteres especiais na composição do nome. Eu não posso chamar de coxinha mais, nem de coxinha menos, nem de coxinha barra, nem de coxinha asterisco. Vocês vão ver que esses símbolos, né, asterisco, mais, menos, barra, porcento, são utilizados para operações de soma, subtração, produto, divisão, resto de divisão. Tudo bem? Isso mesmo, Alexandre, camel case mesmo. Quando a gente tem junção, o que vem a ser isso, né? Que é o do camelinho mesmo. Toda vez que a gente tem mais de uma palavra para dar nome para uma variável, se eu não estiver utilizando o underline, toda vez que eu inicio uma palavra nova, eu coloco a letra maiúscula. Tudo bem? Se eu fosse colocar, por exemplo, alguma variável que vai ser o início do sobrenome da pessoa, por exemplo, ficaria início, a primeira letra em minúsculo. Deixa eu colocar um char aqui, né? Início, deixa eu colocar letra e início. Letra inicial, sobrenome, pessoa. Olha como é que fica para ler assim. E agora veja se eu colocasse desse formato. Letra inicial, sobrenome, pessoa. Vocês percebem que fica mais fácil de ler? Por isso esse padrão. Eu poderia também, né,
e vamos lá, colocar um underline, não tem problema, daí é questão de preferência. Joyce, isso aqui não funciona? Funciona. Só que o problema é que para você conseguir identificar que é a letra inicial e não é letra inicial sobre uma pessoa tudo junto, é difícil. Tudo bem? É a mesma coisa, por exemplo, de eu falar que a minha variável coxinha chama x. Tá certo isso? Vai dar problema? Não vai dar problema, não. Só que quando você chegar lá na sua linha 1500 e falar, nossa, o que é x mesmo? Quando eu tenho coxinha aqui, ou melhor ainda, valor coxinha, eu consigo identificar que aquela minha variável está representando esse valor. Está representando o valor da coxinha. Percebem que vai ficando mais fácil de eu identificar o significado das coisas? Novamente, se eu quiser dar o nome de todo mundo, de X, Y, Z, A, B, C, D, não tem problema nenhum. Mas pode ficar mais difícil de identificar o que a gente está fazendo, o que significa. Tudo bem? Que daí até o próximo aqui, que são, cadê? Ó, os nomes significativos. O que vem a ser esse nome significativo? É um nome da variável que vem acompanhado de um significado, para eu identificar o que ele está representando. Tudo bem? Então, nome significativo, não utilizar inicial com algarismo, não pode ter espaço, não pode ter caracteres especiais como mais, menos, asterisco, e comercial, o tralinha, né, hashtag aqui, que é porque a gente já está utilizando lá em cima até para fazer inclusão de biblioteca, exceto o underline que a gente pode utilizar. Tudo bem? Com o tempo, vocês vão vendo também que existem algumas palavras que a gente não pode utilizar como nome de variável. Por exemplo, eu posso ter uma variável inteira chamada int? Não dá, porque o int já significa o tipo. Os dois últimos, faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, se eu tiver uma variável x minúsculo e uma variável x maiúsculo, são duas variáveis diferentes. E se eu declarei como minúsculo, tem que utilizar até o final minúsculo. Se for maiúsculo, tem que usar até o final maiúsculo. De novo, pessoal, o C é meio ciumento, sabe? Se você falou para ele que você vai ser desse jeito, você vai ter que ser desse jeito até o final. E a gente precisa, novamente, né, escrever do mesmo jeito, como declarado, quando a gente estiver fazendo alguma manipulação. Por exemplo, se eu quero colocar um valor dentro da variável e a variável chama coxinha, tudo em minúsculo, eu tenho que escrever tudo em minúsculo para colocar o valor. Tudo bem até aqui? Eu vou parar. Tudo certo. Tô falando desesperadamente aqui. É que é coisa pra ver, né? Nossa, é coisa pra chuchu. E o pior de tudo, gente, que vocês têm que ir dando umas pausas em mim. Porque se vocês deixarem, eu vou falando infinito aqui. Vou falando, daí eu vou falar assim pra vocês, não, mas só mostrar só mais uma coisinha, daí isso vai em outra coisa. Ah, não, mas só mais um detalhe. Quando vocês estiverem começando a ficar cansados, não precisa ficar com vergonha, não, pode falar. Porque daí a gente melhora vocês verem coisas e assimilem, dê um tempo pra vocês pensarem, do que eu ficar só vomitando coisas aqui e de repente chegar no momento que vocês estão tudo perdidos, e não vale. Tudo bem até aqui? A gente viu bastante coisa hoje. Muito bom. Vou parar de perguntar isso, então. Que bom, Jorge. Fico feliz, então. Olha, mas eu vou parar, Jorge, porque eu acho que demora um tempo, né, pra gente ir assimilando. Então, o que eu peço para vocês? Deem uma olhadinha até nos slides. Se tiver alguma dúvida, olhem depois vai estar disponível para vocês o vídeo também da aula. Qualquer problema, qualquer dúvida, procura a gente no atendimento. Não deu para entrar no atendimento? Anota aí, na próxima aula a gente conversa sobre isso, porque
vocês vão ver que o conteúdo vai ser desenvolvido de uma forma que é incremental. Até o final do semestre, vocês vão estar utilizando declaração de variáveis. Vocês vão ver que depois de um tempo, vocês vão estar fazendo isso de olho fechado, porque vai sendo feito tantas vezes e a gente vai repetindo. Depois de um tempo, sabe, tipo, você declara e não percebe, igual o ponto e vírgula. No final, vocês vão ficar olhando, ai, gente, o que tem de errado? Aí é o ponto e vírgula. Depois de um tempo, se vocês forem para outra linguagem, vocês vão colocar o ponto e vírgula e não precisa. É tudo questão de hábito, mas precisa praticar. Tudo bem? Marcelo, ainda não tem exercício no Moodle, porque eu achei que ia ficar assim um pouco restrito com o que a gente viu até agora, pra gente já fazer algumas operações. Tudo bem? Mas eu preciso fazer o vídeo também do CodeBlocks. Instalem o compilador da preferência de vocês e deem uma brincadinha, apresenta uma mensagem, faça a declaração de variáveis, só para vocês verem se vai dar erro, quando dá erro, como que aparece, como que resolve o problema. Tudo bem? Maravilha. Então, eu estou devendo para vocês o vídeo de instalação do CodeBlocks. Certo? Ficou mais alguma coisa que eu esqueci? Não, né? Era só isso mesmo? Maravilha. Parei de falar de verdade, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui.